seus servos, e eu creio que o Senhor ainda tem mais para nós. Quem tem fé nessa noite? Glória a Deus. Quem tem fé? Porque para receber tem que ter fé. Porque sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, se você está aqui nesta noite, eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua causa, mas eu nem preciso saber, porque aquele que sabe de todas as coisas, ele está esperando uma reação minha e a sua nesta noite. Qual é a reação? É crer que Ele é poderoso de fazer, mesmo que ainda seja impossível aos nossos olhos, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Se irmãos que tiver a Bíblia, abrem Hebreus, capítulo de número 10 e verso 38. Hebreus 10. Hebreus 10, 38. Todos acharam aí? Amém? Os irmãos ainda procuram lá no fundo. Será que todos acharam? Nós possamos fazer a leitura. Amém, meus irmãos? Amém. Então, Hebreus 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vou ler mais uma vez para a gente gravar este versículo. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém, meus irmãos? Vamos para se sentar, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Este texto onde eu trago nesta noite, o Senhor já tem me levado a estudar ele há alguns meses aí já, cerca de uns 2 meses eu tenho falado acerca da fé, onde recebi um convite para ministrar numa campanha, numa igreja, e o tema era: o justo viverá pela fé. Confesso por irmão, quando eu recebi o tema e fui estudar, eu achei que não tinha nada neste texto para que pudesse ser revelado algo tão grandioso, apesar da Bíblia ser toda grandiosa, mas tem um texto que Deus fala tremendamente conosco. Só que com o passar dos dias, estudando acerca da fé, eu, na minha própria vida, eu vi que eu precisava de fé. E muitas coisas na minha vida não estavam acontecendo exatamente porque a minha fé era pouca, a minha fé era pequena. Não é porque Deus não queria fazer, porque tem algo na nossa vida que há muito tempo nós esperamos uma mudança, uma transformação, seja familiar, seja no trabalho, seja ministerial, e parece que ela nunca vem. Muitas coisas Deus tem feito, mas tem coisas que nós almejamos e ela parece que nunca vem. Nós sempre lembramos, não é o tempo de Deus, não é o tempo de Deus. Mas quando eu estava meditando no texto, eu pensei: será não é o tempo de Deus? Ou eu não estou da maneira que Deus quer para que Ele possa vir fazer aquilo que Ele já me prometeu? Glória a Deus, aleluia! O texto acerca da fé, ele é grandioso, irmão, e a Bíblia diz que ele é tão grandioso e tão importante que no capítulo 11, verso 6 de Hebreus, nós vamos ver que o texto diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. O texto diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu não tiver fé, eu me aproximando de Deus, Ele não se agrada de mim. Porque o texto está dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, é tão importante na minha vida que quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ter fé.
O texto que nós lemos inicialmente diz que o justo, ele viverá pela fé. E nesta noite, pegando um princípio para que os irmãos possam entender, quem são os justos que vivem pela fé? Quem é justo aqui nesta noite? Você acha justo, irmão? Você é justo sobre essa terra? O que nos faz pensar que nós somos justos? A Bíblia nos revela quem são os justos e os que vivem pela fé. Em Romanos 3, versículo 9, eu vou lendo, e os irmãos emprestam seus ouvidos, eu tenho certeza que os irmãos vão entender. A Bíblia diz assim: porque somos nós mais excelentes, Paulo está falando com a igreja de Roma, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então o texto está dizendo que não há justo sobre a terra, nenhum. Por que não é justo? Porque todos pecaram, todos, devido aos seus atos, se tornaram inúteis diante de Deus. O texto diz que, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Mas o texto que nós lemos diz o que no início de Hebreus 10, 38? Que o justo viverá pela fé. Quem vive pela fé? Mas não é justo. A Bíblia está mentindo? Como resolver este problema? Nós vamos ler aqui no texto, no versículo 21 de Romanos mesmo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, não há justo sobre a terra. Por quê? Porque todos pecaram. E agora? Agora a Bíblia vai dizer que o quê? Que Deus ama o mundo de tal maneira e envia o seu Filho. Para quê? Para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, agora Cristo foi enviado para justificar o injusto. Ou seja, Cristo é que justifica o homem. O que é ser justificado? Nós tínhamos uma dívida com o Senhor. Qual era a dívida? O pecado. E este pecado, para ser pago, precisava ser de um justo, perfeito e por derramamento de sangue. Eu não era justo, eu não era perfeito, então eu não podia. Então agora Deus vai prover a justiça, o pagamento. Agora no sangue de Jesus Cristo, todos aqueles que crêem são justificados. Ou seja, não é porque eu prego, não é porque eu louvo, não é porque eu sou bom, não é porque eu faço caridade, não, é porque Cristo foi enviado e Ele pagou os preços da minha dívida com Deus. Nós éramos inúteis diante de Deus, diz o texto. Todos se desviaram, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque razão do pecado. A Bíblia diz que o quê? Que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo, quando vem, Ele toma sobre si o meu pecado que me matou, e na cruz do Calvário agora Ele morre, Ele paga a minha dívida, para que eu e você
dívida, para que eu e você agora fôssemos justificados diante de Deus. Ou seja, quem são os justos? Os justos são aqueles que creem em Deus e tiveram a sua dívida paga. Glória a Deus, aleluia. O justo não é o que é bom, o que faz caridade, não é aquele que é manso, não é aquele que ajuda todo mundo, não, sempre está pronto para servir, não. O justo é aquele que creu no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é o que eu sou, não é o que eu faço, é o que Ele fez, é o que Ele é. Em João 15, verso 5 vai dizer assim: eu sou a videira, aquele que estiver em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, sem Cristo nada eu posso fazer. Não é o que eu sou, não é o que você faz, não é o que você é na obra de Deus, não é o que você é na rua, é Ele, sempre é Ele, nunca vai ser eu e você. Eu e você, pelas nossas forças, irmão, nós não tínhamos capacidade nenhuma de ser justificado diante de Deus. É somente pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz é que me torna justo diante dele. Sem ele nada podemos fazer. O salmista no Salmo 127, verso 1 vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Por quê? Porque Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Em Atos dos Apóstolos 17, verso 28 vai dizer assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, irmão, o texto sempre está apontando que não é eu, que não é você, que não é a força do braço, que não é com a nossa sabedoria e inteligência, é por aquilo que Ele fez por mim e por você. Glória a Deus, aleluia. Nós vivemos num tempo, irmão, onde as pessoas querem andar segundo os seus próprios conhecimentos, segundo a sua própria vontade, fazendo aquilo que lhe apraz, esquecendo que Jesus foi enviado, mas debaixo de autoridade e ordenança de Deus. Cabe a mim e a você o que agora? Descobrir qual é a vontade de Deus que está em Cristo Jesus. Em Hebreus 11, Hebreus capítulo 1 e versículo número 1 vai dizer assim: olha o que diz o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Antigamente, no Israel, Antigo Testamento, como que Deus falava com o povo? Através dos profetas, de diversas maneiras. E nos últimos dias, Deus fala conosco como? Pelo Filho. Aleluia. Tem muitos que querem ouvir a voz de Deus, mas não abrem a Bíblia. Tem muitos que querem ouvir a voz do Senhor, mas não buscam a palavra. Em João 1, versículo 1 diz o quê? No princípio era o quê? O verbo é o quê? A palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Cristo Jesus é a palavra encarnada de Deus, que fala comigo e com você. A palavra de Deus é a voz que vem direto do céu e adentra dentro do nosso ouvido. E se eu permitir que ela venha no meu coração, ela transforma e faz eu viver coisas que não eram possíveis sobre ela. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que foram justificados, como eles devem viver agora? Segundo o texto que nós vemos no início, Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? O que foram justificados, a saber, os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é fé? A Bíblia vai revelar em capítulo 11, verso 1 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento
fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não. Vou ler de novo, os irmãos, gravem isso aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Então, se a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, não daquilo que se vê, e o justo viverá pela fé, então o que o texto quer dizer? O texto está dizendo que agora o justo não anda por aquilo que eles estão enxergando, mas eles andam por aquilo que estão esperando. Porque o texto é claro, ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ele vai continuar e vai dizer: a prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu posso até não estar vendo, mas se eu estiver esperando, eu posso até não com meus olhos carnais não estar vendo, mas se eu estiver esperando, vai acontecer. Por quê? Porque muitas vezes Deus não nos chamou para entender, Deus não nos chamou para ver, Deus nos chamou para esperar. Ou seja, eu não ando por aquilo que eu estou vendo. O que é isso? É andar pelas possibilidades. Então, se tem possibilidade, eu creio que eu vou conseguir. Então, se tem possibilidade, eu creio que eu vou alcançar. Não, ele não está falando que é para andar por aquilo que se vê, ele está falando: ande por aquilo que se espera. A fé é o firme fundamento do que não se vê, mas que espera. Eu e você pode até não estar vendo, mas se eu estiver esperando, irmão, eu não sei qual é a sua situação nessa noite, eu não sei a prova que você está passando, eu não sei qual é as lutas, mas Deus diz que se eu estiver esperando, elas vão acontecer, porque eu não preciso entender, eu preciso crer, e eu preciso esperar, porque ele vai dizer assim: mas o justo viverá pela fé, na esperança que Deus cumprirá aquilo que ele prometeu. Glória a Deus, aleluia. Mas estamos num tempo onde as pessoas estão procurando possibilidades, portas abertas, um lugar onde ela tem a capacidade de se encaixar. Então você olha para uma empresa: eu não consigo entrar lá. Por quê? Porque pela minha capacitação que eu tenho hoje, não me aceitarão. Eu não tenho capacidade de pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque pelo conhecimento que eu tenho, eu não tenho estrutura para pregar. Eu não tenho a capacidade de louvar, adorar o Senhor. Por quê? Porque eu tropeço nas palavras, eu não consigo guardar o hino. Ou seja, eu não faço porque eu não vejo possibilidade. Mas muitas vezes Deus tem nos prometido algo. Aí quando Deus promete, nós começamos a olhar nas oportunidades, nas possibilidades, para que possamos viver aquilo que Deus prometeu. Mas Deus não disse que nós devemos procurar possibilidades. Deus disse que nós devemos esperar. Como? Com fé. O que é fé? É ter a convicção que aquele que prometeu há de cumprir. Ainda que eu não entenda, ainda que não há possibilidade, Deus diz: é para esperar, não é para procurar possibilidades. Não é por possibilidades, não é por aquilo que eu enxergo. Quem anda pelas possibilidades e pelo seu olho é o povo do mundo. É procurando: ali vai dar certo. Não, lá vai dar certo. Não, se eu sair daqui, dessa cidade, desse bairro, dessa igreja, a minha vida vai melhorar. Ou seja, eles estão olhando, procurando uma possibilidade. Lá naquela cidade é uma cidade melhor, tem mais empresa. Não, se eu sair dessa empresa aqui, Deus, quando Ele promete, Ele se responsabiliza pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Já percebeu que quando Deus promete, as pessoas ficam procurando as possibilidades? Quando Deus promete algo, por exemplo, o ministerial, quando Deus fala que tem uma chamada, que tem uma obra, um chamado pastoral, um chamado missionário, quando a pessoa recebe, ela começa a procurar possibilidades, oportunidades para que aquilo venha concretizar. Ou seja, ela começou a andar, aí ela não tem oportunidade, porque ela fala: não, Deus tem um chamado aqui, então retendo o meu chamado. Está olhando, sabe para quê? Possibilidade. Quando Deus nos chama, Ele se responsabiliza
precisa pelo caminho. Se nós andarmos segundo aquilo que nós vemos com esses olhos carnais, nós corremos o risco, pastor, de perecer no caminho. Porque as promessas de Deus, elas são tão grandiosas na nossa vida, tanto na Bíblia quanto no particular, aquilo que Deus promete para nós, que ela parece impossível. Deus nos promete algo, irmão, e quando Ele promete, sabe o que começa a acontecer? Parece que a promessa de Deus está indo ao contrário daquilo que eu estou vivendo. Aleluia. Quando Deus promete algo, parece que nós estamos indo para um lado e a promessa de Deus indo para o outro. Daí tem alguém que pensa, é um falso profeta. Não foi Deus que usou ele. Não. Se você for analisar na Bíblia desde Gênesis, quando Deus prometeu, parece que a caminhada daqueles homens tomou um rumo contrário à promessa de Deus. Olha Israel. Quando Moisés chegou no Egito, qual era a promessa de Deus para o povo? Uma terra árida, seca, ou uma terra que manava leite e mel? Agora Israel vai sair do Egito. Ela vai para onde? Para o deserto. Agora eles começam a andar num território seco, árido, onde se plantar uma coisa é inútil, não cresce nada, não tinha chuva, não tinha água, não tinha alimento. Mas qual era a promessa? A terra que mana leite e mel. O que é a terra que mana leite e mel? É uma terra boa, que quando os espias foram enviados lá, Josué e Caleb tiveram que voltar com um cacho de uva, trazendo em dois. Então, por quê? Porque a terra era uma terra que mandava leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra rica. Mas na onde estava Israel antes da terra fértil? No deserto, na sequidão, 100% dependente da glória de Deus, 100% dependente da graça de Deus. Mas qual era a promessa? Terra que manda leite e mel. Mas não onde estava? No deserto. E agora o que acontece? Alguns meus irmãos começou o quê? Murmurar. Começou a reclamar. Por quê? Porque começaram a olhar para o seu momento. Quando eles começaram a olhar para o seu momento, eles esqueceram o quê? Da promessa, o que esperava. Agora quando eles começam a olhar para o seu momento, eles começam a lembrar do Egito. A Bíblia diz que eles se lembravam dos pepinos, das cebolas, dos peixes, das carnes. Mas qual era a promessa? Terra que manda leite e mel. Mas agora eles murmuravam, sabe por quê? Tiraram os olhos da promessa e começaram a olhar o seu momento. Porque o seu momento talvez não condiz com a promessa de Deus. Mas a Bíblia diz, se eu esperar, ela vai chegar até mim e até você. Glória a Deus. Quem olha para o seu momento esquece da promessa. Quem esquece da promessa, deixa de esperar. Abraão tinha uma promessa. Qual era a promessa? Pai de multidões. Uma das promessas. Deus manda ele sair, sai da sua tenda. Olha para o céu, está vendo as estrelas? Assim será a sua descendência. Está vendo a areia da praia? Assim será a sua descendência. Ou seja, pai de multidões. Abraão tinha 99 anos. Quantos filhos tinha Abraão? Nenhum. 99 anos, nenhum filho. Como que ele pode ser pai de multidões? Sara já tinha 90 anos. O ventre amortecido, a Bíblia diz que a sua carne, o seu corpo também já velho, amortecido pelos anos. Mas qual era a promessa? Pai de multidões. Mas 99 anos ainda não tinha filho. Se fosse você, irmão, o que você pensaria? Não foi Deus que falou comigo. Não, a promessa não veio de Deus. Por quê? Eu sou pai de multidões, mas já tenho 99 anos. Minha esposa já cansada. Eu já amortecido pelo tempo. Ou seja, a promessa vai cair por terra. Eles até tentaram tomar um atalho. Sara disse, tome a serva e tem um filho com ela.
Nós sabemos a história que houve uma grande confusão. Sabe por quê? Porque por um momento duvidaram que Deus podia cumprir a promessa. Ou seja, quando eu olho para o meu momento e deixo de esperar a promessa, eu corro o risco de perecer no caminho. Ou seja, irmão, não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja passando, Deus está me dizendo assim que é para esperar a promessa. A promessa, ela é o firme fundamento do que não se vê. Eu posso até não estar vendo, mas se eu estiver esperando, ela vai se cumprir. Israel não viu a promessa no deserto. Alguns voltaram para trás, mas os que confiaram herdaram a terra. Abraão, a Bíblia vai dizer agora assim, que contra toda a esperança, em esperança creu que aquele que o chamou era fiel em cumprir aquilo que tinha prometido. Ou seja, agora Abraão tem o filho da promessa e a sua geração agora começa a povoar a terra. Por quê? Porque esperou na promessa, não se atentou ao seu caminho, ao seu momento. Glória a Deus, aleluia. Se nós andarmos segundo o que nós estamos vivendo hoje, e se atentarmos para os problemas, as dificuldades, nós não alcançaremos a promessa de Deus. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não o que se vê. O que você tem esperado nesta noite, irmão? Qual é a promessa de Deus sobre a sua vida? O que Deus tem revelado para você? Não precisa ter possibilidade. Não precisa ter possibilidade, porque Deus é a nossa possibilidade. Não é o homem que abre porta, não é o homem que dá possibilidade, é a vontade de Deus que faz tudo acontecer. Glória a Deus. É a vontade de Deus. José teve uma revelação. José no Egito, qual era a revelação? Ser o quê? Governador. Ou seja, ele ia governar. Ele está acima de todos. Agora, José está na onde depois foi perseguido na casa? Como escravo. Qual era a promessa? Governar. E agora ele estava o quê? Sendo governado. Passou um tempo como escravo dentro da casa de Potifar, mas a promessa era o quê? Governador. Depois da casa de Potifar, a mulher dele arma para ele, e agora ele vai para onde? Para o governo do Egito? Não, ele vai para onde? Para a prisão. Mas qual era a revelação de Deus? Governador. As promessas de Deus sobre a vida daqueles que ele o chama, parece que está indo totalmente ao contrário. Parece que nós estamos caminhando agora para um lado e a promessa indo para o outro. Já percebeu que quando Deus promete, parece que a nossa vida vira de ponta cabeça? Nós pensamos que as coisas vão melhorar, mas as coisas começam a tomar um rumo e nós não entendemos mais. Parece que agora não há possibilidade mais. É que Deus está falando: você está olhando pela possibilidade, você está olhando pela promessa. Você está esperando naquilo que eu falei, ou se você está esperando as oportunidades que o mundo pode te dar, que o homem pode te dar. Deus não precisa de possibilidade. Se Ele quiser, Ele cria possibilidade. Glória a Deus, aleluia. Sabe quem era governador do Egito antes de José? Ninguém. Sabe quem foi governador do Egito depois de José? Ninguém. Sabe por quê? Porque Deus criou aquela porta, aquele cargo para o seu servo. Ou seja, se não tiver possibilidade, Deus cria possibilidade. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe, como se ela existisse. Impedimento quem tem? Sou eu e você, irmão. Dificuldade quem tem? Sou eu e você. Barreira quem tem? Sou eu e você. Mas aqueles que andam com o Senhor, ainda que haja barreira, impossibilidades, dificuldades, se eu esperar, Ele vai prover tudo aquilo que eu preciso. Não é pelo aquilo que eu faço, não é pela minha força, é por aquilo que Ele é capaz de fazer por mim. Ele levou o povo para o deserto, mas o povo não passou sozinho pelo deserto. Glória a No Deus. deserto não crescia nada.
No deserto não adiantava plantar. O povo morreu de fome? No deserto não tinha fonte de água. No deserto não tinha rio. No deserto não tinha poço. O povo morreu de sede. Deus vai prover a água. Da onde? Da rocha. Aonde isso, irmão? Só dentro do plano de Deus. Porque quando Deus quer, Ele olha para a rocha e fala: cria possibilidade aqui. Eu e você estamos tateando. Eu quero uma oportunidade, eu quero uma possibilidade. Muitas vezes olha assim: vou criar uma possibilidade. Do seu lado, da onde você menos imagina, é da onde Deus entra com a providência na minha vida, na sua vida. Da onde eu menos imagino, é no lugar que Deus traz a solução para aquilo que nós chamamos de problema. Da onde nós menos esperamos, Deus faz o milagre. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso ficar procurando possibilidade. Eu não preciso ficar procurando oportunidade. Eu preciso ter esperança na promessa que me foi revelada. Porque diante deste caminho que eu vou indo, Ele vai provendo o meu sustento. Ele provê a água, Ele provê o pão, Ele provê a coluna de nuvem para me proteger do sol, Ele me provê a coluna de fogo para me proteger do frio. Não é por possibilidade, é por esperar com convicção naquilo que foi prometido. Israel não entendeu o propósito de Deus, por isso murmuraram. Quando eu não entendo, ou quando eu tento entender, eu começo a murmurar. Deus, ouvi um pastor dizer que Deus não desperdiça sofrimento daqueles que Ele chama. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que tudo há um propósito debaixo dos céus. Glória a Deus. Quem perde tempo na terra sou eu e você, irmão. Sabe aquele dia que você está na sua casa, você fala, chegou no final do dia, você está ali e fala: nossa, não fiz nada hoje. Fiquei assistindo, não me edificou em nada, não me acrescentou nada. Fui ali, nem sei porque eu fui lá, perdi meu tempo. Ou seja, nós andamos, perdemos tempo, mas Deus não perde tempo. Eu e você perdemos tempo, mas para Deus tudo há um propósito. Nós ficamos orando: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me tira desse deserto. Senhor, me tira dessa perseguição. Irmão, tem coisa na nossa vida que se nós não passarmos, nós não vamos conseguir chegar na onde Deus quer que nós chegamos. Às vezes é preciso passar por aquele lugar, é necessário passar por aquele lugar. Por um tempo eu orava a Deus para Deus me livrar das perseguições, das dificuldades, mas chegou um tempo que eu entendi assim, que eu não oro para Deus me tirar, eu oro para Deus me capacitar a passar por aquela situação, porque tem coisa na minha vida e na sua vida que Deus não vai impedir que chegue. Muitas vezes a dificuldade vai lá, bater na sua porta e ela vai entrar. Muitas vezes a dificuldade vai chegar na sua vida, ela vai bater e ela vai entrar. Eu não quero abrir, mas ela arromba, ela entra. Muitas vezes, irmão, a escassez chega na sua vida e diz: não, eu não quero isso para mim, mas ela chega e entra. E muitas vezes Deus não faz nada para impedir isso. Deus não move nada. Muitas vezes para que você entre num deserto, uma dificuldade. Muitas vezes Deus não faz nada para que alguém te persiga, fale mal de você, se levante contra a sua vida, tente passar rasteira no seu trabalho. Glória a Deus. Porque tem coisas que Deus nos livra daquilo, e tem coisas que Deus nos livra naquilo. Às vezes Deus nos livra de certas dificuldades, às vezes Deus nos livra dentro da dificuldade. Ele espera que nós entramos para lá dentro Ele operar as suas maravilhas. Glória a Deus, aleluia. Já ouviu um relato da Bíblia quando ela diz que os 3 jovens foram jogados na fornalha? Todos já ouviram? Glória a Deus. Pode procurar, pode estudar, que quando armaram, quando fizeram a estátua, e agora o rei decide que aqueles que não se prostrassem seria jogado numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Os 3 jovens não se prostraram, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. E agora o que acontece? O rei manda pegar os jovens e jogar dentro da fornalha. Deus fez alguma coisa para impedir?
Você vê Deus operando alguma impossibilidade para que aquilo aconteça? Não, levante, meu servo. Não, levante um profeta aqui e manda não jogar. Não, Deus não faz nada. Deus permite. Deus fica olhando, joga lá. Joga para jogar. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Aqueles jovens foram jogados. O interessante é que quando aqueles jovens foram jogados, alguém olha para dentro da fornalha e vê, nós jogamos 3, mas ali parece que tem 4. Glória a Deus, aleluia. Tem dificuldade que nós entramos, Deus já está lá esperando eu e você aqui. Vamos ter um particular aqui. Vamos ter uma conversa aqui. Vamos ter uma experiência aqui. Aqueles jovens foram jogados dentro da fornalha. E a Bíblia diz que quando eles saíram, nem o cheiro de fumaça eles estavam. Será que o fogo não era real? A Bíblia diz que aqueles que o lançaram, apenas de aproximar da fornalha, foram consumidos pelo fogo. Deus fez alguma coisa para impedir que Daniel fosse jogado na cova? Você pode ler lá. Deus não fez nada para impossibilitar que Daniel fosse jogado. Você pode estudar lá, você vai ver que Deus não manifestou nada para impedir o plano daqueles que perseguiram Daniel. Porque os irmãos devem saber que pela inveja, por aquilo que Daniel tinha, os outros príncipes, governantes, se levantaram. Eles queriam pegar Daniel, mas Daniel não tinha falha. Um espírito de excelência estava sobre Daniel. Agora o que eles falam? Vamos pegar na adoração. Porque 3 vezes por dia a Bíblia diz que ele subia no segundo andar da sua casa, abria as portas e começava a adorar a Deus. Agora eles vão até o rei e começam a bajular o rei e fala: rei, durante 30 dias faça um decreto para que ninguém adore nenhum Deus e nem a ninguém a não ser o Senhor. O rei foi bajulado, o rei falou: tá bom. Fez o decreto irrevogável, aquilo que não pode ser revogar. Quando o rei assinou, tinha que cumprir. Agora Daniel, sabe o que Daniel faz? Daniel sabia, irmão. Ele sobe no seu quarto, ele abre as portas e continua adorando o Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. Agora eles vão para o rei e fala: traz Daniel e joga na cova de leões. Deus não fez nada. No outro dia, o rei vem e chama Daniel. Daniel estava despedaçado. Daniel estava morto. O que Daniel disse? Eis-me aqui. E Daniel sai sem nenhum arranhão. Agora a Bíblia vai dizer que aqueles que armaram, o rei manda jogar dentro da cova. Quando eles chegaram na porta, os leões já estavam o despedaçando. Porque Deus cuida daqueles que Ele chama. Ainda que você não entenda o processo que você esteja passando, irmão, muitas vezes Deus vai te livrar lá dentro, não é fora, não é não deixar que você entre. Às vezes Ele vai permitir que você entre, para que quando você estiver lá dentro, Ele tenha um particular, uma experiência com você, e você possa ver que Ele é Deus na sua vida. Quando não há mais possibilidade para o homem, é o momento que Deus olha para a terra e Ele começa a abrir as suas portas sobre a minha vida e a sua vida. Fechou todas as portas, ninguém me atende, ninguém me ajuda. Aí Deus fala: agora eu tenho a possibilidade. Por que Deus permite isso? Para que eu e você possamos entender que a nossa dependência é dEle. Eu preciso do meu emprego, mas eu dependo dEle. Eu preciso estudar, mas eu dependo dEle. Eu preciso de meus irmãos, orem por mim, interceda por mim, mas eu dependo dEle. Eu preciso de muitas coisas, mas a minha dependência é dEle. Aleluia. É Deus. Estou sem emprego, e daí? Se você tiver fé, o seu sustento chega na sua casa. Glória a Deus. Eu tenho que pagar a conta, mas se tiver fé, Deus manda a providência. Deus tira as suas providências do lugar que eu e você menos imaginamos. Elias estava na beira do ribeiro, tinha profetizado. Agora Deus manda ele ir. A
Agora ele está na onde? Na caverna. Deus manda ele o quê? Tomar água da onde? Do ribeiro. Então a água vem do ribeiro. E o pão e a carne vem da onde? Quem que alimentou o profeta? Corvo? Como é possível isso, irmão? Um corvo sustentava um profeta de Deus. Deus deu ordem, a Bíblia diz que Deus deu ordem aos corvos que sustentassem um profeta. Quando o ribeiro secou, Deus fala para ele: levanta que eu tenho um lugar preparado para você. Já tem uma mulher escolhida, onde ela vai te sustentar. Agora Elias levanta, e agora ele vai, chega na casa da mulher. A mulher estava catando um graveto. Elias tinha profetizado assim: segundo a minha palavra, não haverá chuva na terra. Deus cumpriu a palavra de Elias. Não chovia. E não chovia, o que aconteceu? A terra começou a perecer de alimento. Agora ele chega na casa de uma mulher e fala para a mulher: me dê água. E a mulher ia pegar água. Ele me traz também, dependendo da tradução da Bíblia, um bolo ou um pão. E a mulher vai parar e vai falar: estou pegando esses gravetos para fazer o último alimento para mim e para o meu filho. E depois morramos. Deus enviou um profeta num lugar onde a dona da casa estava prestes a morrer com seu filho. Escassez de alimento. Mas qual era a palavra do Senhor para o profeta? Eu vou te sustentar. Quando ele chega lá, ele fala: tá bom, faço como você falou, mas primeiro traga para mim, porque assim diz o Senhor: enquanto não houver chuva na terra, não haverá falta de farinha na vasilha e nem azeite na botija. Glória a Deus, aleluia. Eu imagino que ela ia tirar, estava no mesmo tanto. Ela ia tirar, estava no mesmo tanto, mas não tinha colheita. Ela ia tirar, estava no mesmo tanto. Não tinha videira. Da onde aparecia o azeite? Ela usava, estava cheio. Ela usava, estava cheio. Nunca acabava. Sabe por quê? Porque para o homem ele tem que ir lá, ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem que fazer. E Deus, quando Ele quer, Ele faz acontecer ainda aquilo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus tira aquilo que eu e você precisa do lugar que menos eu e você estamos esperando. Tem pessoas aqui, pastor, que Deus vai surpreender. Porque você está esperando que Deus envie a providência de um lugar. Mas Deus vai falar: eu vou te enviar de um lugar que você menos espera. Sabe por quê? Para você entender que sou eu, que eu te escolhi, que eu te chamei, e é eu que cuido de você. Não precisa temer, não precisa ter medo da situação. Apenas espera com fé, porque eu faço acontecer. Apenas obedeça. Ainda que eu não entenda, obedeça. Ainda que eu não esteja enxergando, Deus não me chamou para enxergar, Ele me chamou para esperar, para crer, porque Ele é fiel em cumprir. Eu não tenho poder nenhum. Eu posso falar muitas coisas aqui para os irmãos cair por terra, mas quando eu prego a palavra do Senhor, a Bíblia diz assim, que o Senhor disse lá em Isaías: a minha palavra não voltará vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi destinada. A palavra de Deus, quando sai da sua boca e ela desce à terra, e quando Deus fala comigo e com você, não voltará para Ele sem que antes cumpra na minha vida e na sua vida. O que tem poder é a palavra, o que tem poder é Deus, não é eu, não é você, irmão. Não ande pelas possibilidades, não anda por aquilo que você está vendo hoje. Ande por aquilo que Deus já prometeu para você. Ande na esperança que aquele que o chamou é fiel em cumprir. Eu não sei o que Deus prometeu para você, irmão, mas eu tenho certeza que se você esperar crendo, há de cumprir sobre a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. O texto de Hebreus 11 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Termina aí não. Ele vai dizer assim: e que é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa recompensa. Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, se eu estou buscando e eu creio, Ele é galardoador. Ou seja, Ele recompensa aqueles que estão buscando.
fazer, criar possibilidade, andar pelas possibilidades, não. Depositar a minha confiança ao Senhor. A Bíblia diz: apresentei as vossas petições ao Senhor, faça conhecido a Ele com orações e súplicas, crendo que Ele há de responder. Ou seja, abre a sua boca e apresenta a Deus a sua causa. Abre a sua boca e faz conhecer aquele que pode fazer todas as coisas. Às vezes o camarada ele vai lá, ele reclama para o vizinho, ele fala para o vizinho dos seus problemas, ele chega no pastor, ele cansa o pastor, ele cansa os obreiros, e ele fica falando, mas não dobra o seu joelho e não apresenta aquele que pode todas as coisas. Às vezes nós estamos andando pelas possibilidades, achando que o irmão pode me emprestar um dinheiro, achando que o irmão pode me arrumar um emprego, quando Deus está falando, eu faço as possibilidades acontecerem. Apresentei as vossas petições a Ele. Eu não sei o que você precisa, irmão, mas eu creio que se você apresentar a Ele, a Bíblia diz que aqueles que o buscam, Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que o estão buscando. Glória a Deus, aleluia. Estamos procurando possibilidades, irmão. Na sua fraqueza, Deus tem aperfeiçoado muita coisa. Nas suas dificuldades, Deus tem movido coisas que você ainda não compreende. Paulo, irmão, passou por uma situação onde ele começa a clamar ao Senhor. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12 que um homem foi arrebatado ao terceiro céu, foi levado e viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Paulo está falando de si mesmo. E ele vai falar assim: para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas que me foi revelada, foi-me dado um espinho na carne. E o texto vai dizer assim, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Aí Paulo vai dizer assim: roguei ao Senhor 3 vezes para que o afastasse de mim. Ou seja, pelas grandezas que Deus estava fazendo na vida de Paulo, pelas revelações, para agora Paulo não andar de salto alto, não empinar o seu nariz, é enviado um mensageiro de Satanás para dificultar a vida de Paulo. Se você olhar a vida de Paulo, Paulo foi perseguido mais do que todos os profetas. Ele foi apedrejado, quase morreu. Paulo vai dizer assim: 3 vezes sofri naufrágio, corri perigo nos rios, corri perigo entre os irmãos, corri perigo entre os estrangeiros. Paulo, em todo lugar que ele ia, tinha perseguição. Por quê? Porque havia um mensageiro de Satanás perseguindo, dificultando a vida de Paulo. Paulo, o que ele faz agora? Paulo, não suportando, ele diz assim: roguei, clamei, implorei a Deus que afastasse de mim, porque eu estava fraco demais, porque a perseguição era muitas dificuldades. Aí Deus responde Paulo? Deus responde, mas não obedecendo o que Paulo diz. Deus vai dizer assim para Paulo agora: Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo estava sendo perseguido por um mensageiro de Satanás, algo vindo do inferno, para dificultar a sua vida, a sua caminhada. E Paulo vai orar ao seu Senhor: o afaste de mim. E Deus olha: Paulo tem propósito, Paulo não é inútil, Paulo, talvez você não entenda, mas é necessário. Por quê? Porque o texto vai dizer assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, agora Paulo diz assim: pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Paulo começou a clamar: Senhor, me tira essas dificuldades. Mas Deus olha: Paulo, se eu tirar, você vai viver na fraqueza, porque o meu poder, você não está
poder é em você. Paulo estava clamando. Talvez eu e você esteja neste momento assim: Senhor, me tira dessa situação. Senhor, muda o meu quadro. Senhor, muda essa situação da minha vida. Muitas vezes nós estamos igual Paulo. Mas quando Paulo entendeu que diante da sua fraqueza ele estava se tornando poderoso, não em si mesmo, em si próprio ele estava fraco, mas o poder de Deus estava aperfeiçoando em Paulo. E quando Paulo entende isso, ele diz: não, agora eu não tiro mais não, Senhor, porque agora eu estou alegre na perseguição, eu estou alegre nas minhas dificuldades, eu estou alegre nas injúrias, nas fofocas, nas contendas, nas portas abertas, no falatório. Por quê? Porque quando eu estou fraco, o Senhor está operando aqui dentro de mim. Você não entende o que Deus tem feito na sua fraqueza, mas algo está acontecendo dentro de você. Paulo estava fraco, mas Deus está falando assim: quando você está fraco, eu te sustento. Quando você está fraco, eu te subo. Quando você está fraco, eu te carrego. O meu poder está sendo aperfeiçoado nas suas dificuldades. Paulo, no final da sua carreira, ele vai dizer assim: terminei a carreira, guardei a fé, agora eu espero receber a coroa que me foi prometida. Paulo terminou o seu chamado com excelência, porque mesmo em meio às dificuldades, Deus estava o capacitando a viver todo o seu ministério. Não estou entendendo, irmão? Talvez você não entenda hoje, mas hoje o que você está passando é uma preparação de Deus para viver aquilo que Ele ainda tem para a sua vida, porque a nossa experiência vem na prática, não é na teoria, irmão. Uma coisa, irmão, é ficar na beira da praia gritando para alguém: irmão, tenha calma, Deus está no barco, não se preocupe, Deus vai prover. Outra coisa é eu e você estar lá no meio da tempestade, vivendo aquela situação, adquirindo experiência, para que lá na frente nós suportemos tudo que ainda vai acontecer. Glória a Deus. Você acha que Deus move em nós quando? Quando você está lá no shopping, comprando um terno, comprando um vestido, lá se alimentando com aqueles lanches, né, saudáveis? Quando você está lá na praia, comendo uma porção de peixe, tomando um suquinho natural? Não, irmão. Deus está aperfeiçoando você na porta da sua casa, quando todos se esquecem de você. Deus está te aperfeiçoando nas perseguições, nos falsos testemunhos. Sabe quando alguém se levanta e fala algo da minha vida, da sua vida, que não é verdade? E agora o que acontece? Aquilo nos machuca, irmão, não é na carne, é lá dentro. O seu coração começa a remoer, ele começa a se quebrantar, e você começa a ficar contristado, e você não começa a entender, você perde noites de sono. Aí Deus vem e começa a aperfeiçoar dentro de você, porque lá dentro você está ferido, e Deus ele vai descendo, ele vai preenchendo todo aquele vazio, todo aquele ferimento, ele vem curando, ele vem te aperfeiçoando. Cuidado com as orações: Senhor, me tire disso. Senhor, me capacite a passar por isso. Senhor, me sustenta enquanto eu passo por isso. Senhor, provê o meu alimento enquanto eu passo pelo deserto. Tem pessoa que fica desesperada: vou perder o emprego. Se perder o emprego, não pode descansar no Senhor. Pode descansar, porque Ele envia os pobres. Pode descansar, que Ele prepara a viúva. Deus, Ele se responsabiliza por aqueles que Ele chama. Glória a Deus. Eu não estou conseguindo entender. Deus não te chamou para entender, irmão. Ele te chamou para esperar. Espera no Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 37: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais eu farei. O que diz o texto? Entregue os seus caminhos a Ele, confia, e o mais Ele fará. Jesus vai dizer assim: buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e o que? E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que eu devo buscar? O reino dos céus e o que? E a sua justiça. E o resto? O resto Ele acrescenta, Ele faz, Ele acontece. Qual é a minha prioridade? Buscar o reino, buscar a salvação, buscar a sua glória, buscar entendimento,
buscar comunhão. Enquanto eu estou buscando o reino dos céus, Ele está cuidando da minha vida terrena, Ele está cuidando de cada passo. Irmão, andar na fé não é olhar para o chão para você pisar, é você dar um passo antes de você ver o chão, confiando que Deus vai colocar o chão para você pisar. Ou seja, eu não ando por possibilidade, eu ando pela fé, por aquele que me chamou. Glória a Deus, aleluia. É a esperança. A esperança é a promessa. É aquilo que se espera. Você espera, irmão, alguém ir na sua casa sem falar que ela ia? Num domingo você está lá descansando, você sempre fala, vou esperar aqui porque a pastora Andréia vai vir aqui hoje. Não combinou nada. Você vai estar lá, vai ficar o dia inteiro esperando ela ir? Não, né? Por quê? Porque ela não combinou? Agora se ela chegar para você e falar, irmão, você está lá domingo eu vou lá. Você vai esperar ela? Por quê? Porque já foi combinado. Porque já foi estabelecido algo. Já foi estabelecido. Você espera aquilo que já foi estabelecido. A Bíblia diz o quê? Que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que espera. Se eu estou esperando, é algo que já foi estabelecido. Não é algo que Deus vai ainda prometer, que Deus ainda vai fazer, é algo que Ele já fez, é algo que Ele já combinou. Quando Deus me lança a promessa, Ele diz, olhe para a promessa, não para o seu caminho, olhe para a esperança. Sabe por que Deus promete para mim e para você? Para que nós olhamos para a promessa e a cada dia se lembramos dela. Deus falou, estamos caminhando. Deus me prometeu, então eu não vou desistir, porque sem promessa nós perecemos. Deus é um Deus de aliança. Pode pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Ninguém que Deus o chamou não fez promessa. Pode procurar quem que Deus chamou e andou sem promessa. Todos que Deus chama, Ele cria uma aliança, Ele estabelece e Ele faz promessa. Por quê? Porque é pelas promessas que Deus nos faz é que nós devemos andar. Porque a nossa esperança é naquilo que foi estabelecido, naquilo que foi combinado, naquilo que foi decretado por Deus. Isso que nos vai motivar a caminhar, a perseverar, a lutar, a se consagrar, a se abster do pecado. Por quê? Porque eu tenho a esperança de alcançar aquilo que Deus prometeu. Glória a Deus, aleluia. Ninguém andou sem rumo, não. Ainda que não entendia o caminho, tinha em mente um propósito. Glórias a Deus. Andar pela fé não é andar de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé ela tem firmeza e ela tem fundamento. Por que ela tem firmeza? Porque ela vem de Deus. E o fundamento? Aquilo que Ele prometeu. Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz no texto de Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Se ele saiu, Hebreus 11:8. Olha o texto. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Lá em Gênesis o que? O que Deus disse para Abraão? Sai da sua casa, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus mostrou a terra? Não. Deus falou, saia. Ele saiu como? Pela fé. A fé é o quê? Eu não vejo. Então ele saiu sem ver para onde ia, porque ele saiu confiando. Mas confiando o quê? Na terra. Ele não saiu sem fundamento. Deus disse o quê? Saia da sua casa, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia, com esperança de receber o quê? A terra. Ele andou pela fé esperando o quê? A promessa de Deus. Ou seja, eu ando olhando
Não por aquilo que eu estou enxergando, pela fé saiu. O texto diz, sem saber para onde ia. Ou seja, se ele não sabe para onde vai, ele está andando o quê? Pela fé. Mas sem fundamento não, esperando receber a terra, a promessa. No verso 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, irmão. Temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus disse o que para Noé? Faça a arca. Por que Deus disse? Porque ele falou que ia destruir a terra. E Deus estava falando, mas eu vou te poupar. Você e quem entrar na sua família. Quem entrar na arca. Quando Noé recebeu divinamente, a Bíblia diz, pela fé divinamente avisado das coisas que ainda não se via. Se não se via, e ele começou a construir a arca, não se via. Então era pela fé. Pela fé, ele esperava o quê? A salvação. Olha o que o texto diz. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Pela fé, ele começou a andar sem entender coisas que não se via, nunca tinha acontecido. O que ele fez? Obedeceu. Qual que foi a obediência? Construir a arca. Quando ele construiu a arca, ele condenou o mundo. Por quê? Porque Noé não só construiu a arca, mas ele também apregoou a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que nos tempos de Noé, o que o povo fazia? Comia, bebia e dava-se em casamentos. Quando Noé entrou na arca e fechou a porta, e eles não viram, não deram ouvido, mas Noé obedeceu e a sua família foi salva. O que ele esperava? A salvação. Ele andou pela fé, mas não andou no escuro. Ele andou olhando para a promessa. É pela promessa que eu ando. Não é por aquilo que eu entendo, não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que Deus decretou, é por aquilo que Deus revelou. Irmão, mas Deus não revelou nada para mim, ninguém apontou o dedo para mim e falou que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Mas a Bíblia já é a revelação de Deus. Se o profeta de Deus levantou e revelou algo, Deus tem algo para a sua vida, Ele vai dizer, não tem nada para a sua vida, então comece a orar. Comece a me buscar, comece a apresentar a sua causa a mim, porque aqueles que me buscam, eu os recompenso. Ou seja, ainda que ninguém apontou o dedo para mim, eu tenho os meus desejos aqui, eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos, ainda que ninguém apontou o dedo na minha cara e disse assim diz o Senhor. Se ninguém diz assim diz o Senhor, então eu vou dizer ao Senhor, eu vou dobrar o meu joelho e eu vou buscar nele, porque a Bíblia diz que Deus recompensa aquele que o busca. E quando eu oro ao Senhor, antes que Deus faça, eu devo crer que Deus já fez. Glória a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Todos aqueles que se aproximam, olha o que a Bíblia diz, todos aqueles que se aproximam dele devem crer que ele existe e que ele é galardoador daquele que o busca. Então eu tenho que crer que se eu busco, tem recompensa. Se eu clamo, tem recompensa. Se eu apresento a Deus, tem recompensa. Porque o pregador está falando, não, porque a palavra do Senhor revela a mim e para você que Deus ama aqueles que o buscam. Glória a Deus. Não ande segundo aquilo que você está vivendo. Ande segundo a promessa que Deus te fez. Deus tem promessa, então abra sua boca e fale com o Senhor. Apresente ao Senhor. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo das coisas que nós passamos neste mundo. Jesus não disse que era fácil, Ele disse que nós teríamos vitória. Meu irmão, mas está difícil a minha vida. Você pode procurar na Bíblia, irmão. Jesus não é mentiroso, você não vai ver. Você não vai ver que quando alguém chegou para Jesus, ele falou, não, agora pode fiar. Agora as coisas vão ficar boas. As portas vão se abrir para você. Ou vai correr, vai se ficar em volta de você. Vão clamar pela sua presença. Não. Jesus vai dizer assim, no mundo tereis boa vida. É isso, irmão?
No mundo tereis o quê? Quem disse isso? Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas não termina o texto aí, isso que é bom, irmão. Glória a Deus. O bom quando Jesus fala, ele fala assim: no mundo tereis aflição, ele está dizendo: no mundo tereis dificuldade. O negócio vai apertar no seu lado. Enquanto você tiver fôlego pisando nessa terra, vai ter aflição. Por quê? Porque nós estamos em território inimigo. O mundo já é de quem? Do maligno. Ou seja, eu e você estamos em território inimigo. Ainda que Deus criou, mas o inimigo tem poder de operar sobre a terra. Quando ele tentou Jesus, o que ele disse para Jesus? Se prostrado me adorar, te darei o quê? Todos os reinos da terra. Porque foi me dado poder. Foi me dado poder para quê? Para dar todo o reino da terra. Mas a Bíblia diz que Jesus recebeu o poder para operar tanto no céu quanto na terra. Ou seja, no mundo tereis aflição, o inimigo vai te afligir, mas tenha bom ânimo. Ele vai dizer assim: vocês não vão vencer o mundo. Ele vai dizer: eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. O texto que eu li de João 15, versículo 5 diz o quê? Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que estiver em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis. Eu não preciso vencer, porque alguém já venceu. O que eu preciso? Está nele, porque é ele que me faz frutificar, é ele que me faz conquistar, é ele que me faz chegar nos lugares mais longe. Com a minha força, irmão, com a minha sabedoria eu vou longe. Se você sentar, se você estudar, você vai longe na sua carreira. Se você estudar a palavra, você até prega bem. Mas se você buscar nele, se você confiar nele, se você estiver ligado nele, você vai ver coisas que o mundo vai falar: como pode? Não é possível. Porque Deus não nos chama para as coisas possíveis. Porque Ele não é um Deus de possibilidade. Possibilidade eu e você conquistamos, mas o impossível é Ele que conquista para mim e para você. Eu e você, olha hoje. Mas se eu e você estivermos nele, nós viveremos coisas sobrenatural. Você vai para a Bíblia, você vai ver mulher estéril dando luz. Você vai ver, sabe o que, irmão? Você vai ver a virgem dando luz, tendo filho. Você vai ver na Bíblia, você vai ver os homens sendo jogados na fornalha, saindo ileso, homens sendo jogados dentro da cova de leões e não acontecendo nada, homens andando pelo deserto, sobrevivendo durante 40 anos, porque Deus os sustentou. Deus cuida daqueles que Ele chama. Ele se responsabiliza por mim e por você. E a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite: não ande por aquilo que você está vendo. Não ande olhando para as dificuldades talvez que você esteja passando. Ande segundo as promessas que Deus nos revelou. Como eu disse, ninguém apontou o dedo para mim. Então abra sua boca confiando que Deus há de responder aquilo que você clamar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então não pereça nesse deserto, porque Deus não nos chamou para perecer. Ele nos chamou para confiar. E todos aqueles que buscam, a Bíblia diz, não é eu, que Ele é galardoador, que Ele recompensa. Nosso trabalho é buscar, nosso trabalho é confiar, nosso trabalho é esperar a convicção que Deus há de manifestar a sua glória na minha vida. Deus vai nos sustentar e Deus vai te surpreender, irmão. Pessoas aqui vão dar um testemunho. Porque aos seus olhos você disse que era impossível. Pelos seus olhos você já estava desanimado. Pelos seus olhos você já estava tentando mudar o seu lugar. Mas Deus está dizendo para você: eu vou entrar com você. Do lugar que você menos espera, você vai ser surpreendido. E quando Deus fizer, abra sua boca. Porque pela nossa impossibilidade, pelas nossas dificuldades, o nome do Senhor será glorificado. Você pode pregar a palavra do Senhor de duas maneiras: ensinando a palavra
e contando os seus testemunhos. Aleluia. Aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando Deus operar, então abra sua boca, porque através da sua vida, daquilo que você chamava de talvez uma calamidade, algo ruim que veio sobre a sua vida, se tornará em alegria. Os dias de choros se tornará em manhãs de alegria. E a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, por um período você pode até chorar, mas a alegria há ainda de raiar. Deus ainda há de trazer um sorriso no seu rosto. E quando Deus fizer, abra sua boca, porque você será um instrumento na mão de Deus. Ah, mas não sei pregar, não, só abra sua boca. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus libertou o gadareno dos espíritos imundos, ele queria seguir Jesus. Jesus não deixou seguir. Jesus disse assim: vai e fala aquilo que eu fiz. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele foi para Decápolis, 10 cidades, e começou a anunciar aquilo que Deus tinha feito por ele. Amém, irmão? Amém.